E aí, pessoal, o professor Ney de Geografia aqui falando com vocês para dizer que Geografia é uma disciplina impressionante. Até porque muitos teóricos dizem que ela é dividida em Geografia Física e Geografia Humana. A Geografia Física é a parte que estuda os elementos físicos do planeta. Por exemplo, solo, clima, vegetação, relevo. Já a Geografia Humana é aquela parte que estuda os aspectos humanos do espaço geográfico mundial. Aí envolve economia, geopolítica, urbanização, população. Dentro da Geografia Humana tem a Geografia Médica ou Geografia da Saúde. É aquela que tem como objetivo principal fazer o rastreamento e o mapeamento de doenças que ocorrem no mundo inteiro. Então é interessante entender que com a geografia médica é possível fazer uma espécie de análise das condições naturais típicas dos locais onde ocorre determinado tipo de problema de saúde. Por exemplo, a ocorrência do H1N1 na Amazônia, ou até mesmo o porquê de alguns lugares próximos à China não terem registrado nenhum tipo de morte ligada ao novo coronavírus. Um ponto interessante é entender que em geografia a gente estuda a globalização. Muitos seres vivos acabam tendo algum tipo de intercâmbio a nível global. E isso faz com que novas doenças possam surgir e algumas antigas também possam reaparecer. Outro ponto interessante que a gente discute muito em geografia de saúde é entender a importância da preservação do meio ambiente natural. Então entenda que a natureza é extremamente importante para a manutenção da boa qualidade de vida de saúde das pessoas. Então, cuidando da natureza, cuidando dos aspectos naturais, a gente vai automaticamente cuidar e favorecer um desenvolvimento importante com relação à saúde das pessoas. Um ponto interessante a entender é que com geografia da saúde a gente consegue dar um olhar mais interessante com relação a características do clima, ambiente urbano-rural, desenvolvimento socioeconômico no que se refere à questão de saúde. Por exemplo, algumas doenças existem especificamente em algum tipo de clima. Por exemplo, a malária é muito comum em ambiente de clima tropical. O raquitismo, que é a falta da vitamina D, está muito ligada a lugares que têm altas latitudes, lugares muito frios, em que o sol não aparece de forma muito mais intensa. A gente tem também aquela situação que envolve ambiente urbano e rural. Nas áreas urbanas é muito comum as doenças infecciosas transmitidas de pessoa a pessoa. Já nas áreas rurais é muito comum termos problemas de saúde ligados à situação que envolve principalmente doenças de parasitas. É interessante também entender que a gente pode pensar na situação que envolve nível de desenvolvimento econômico e social. Em lugares muito pobres, bolsões de pobreza, é muito comum a existência de diversos tipos de doenças. Então é isso. Com a geografia da saúde, a gente consegue entender muitos fatores que envolvem doenças. Nesse atual do novo coronavírus ou Covid-19, é interessante entender que muitas discussões foram feitas com relação ao clima e à propagação da doença em si. Mas entenda que o clima em si não é um fator primordial para a propagação da doença de fato. É interessante entender que foi muito discutido que países como Irã, Itália, Estados Unidos, algumas partes da China, a propagação da doença foi muito rápida por conta da temperatura baixa. Realmente, 90% dos casos do novo coronavírus existiam em lugares em que a temperatura foi de média 11 graus Celsius. Mas é interessante também entender que nós temos também alguns lugares que são mais quentes em que os casos do coronavírus já foram mais reduzidos. Entendam que a temperatura do clima em si não é um fator primordial, como eu falei para vocês. O que acontece é que a temperatura muito baixa faz com que as pessoas fiquem em lugares muito fechados e fiquem muito mais próximos umas das outras. Então, esses fatores comportamentais são essenciais para a propagação da doença a nível local, regional, até mesmo global, como virou uma pandemia. Outro ponto importante é a densidade demográfica. Então, os lugares que estão com um alto número de pessoas concentradas em uma área muito pequena, com certeza, vai ter uma probabilidade maior de ter um contágio mais acelerado. Não é à toa que foi feito vários decretos para o isolamento social. Então, as pessoas ficarem em casa é uma medida importante para as grandes cidades, que são as portas de entrada para esses vírus que se saíram de uma epidemia para uma pandemia. Então é isso. Entenda que com a geografia é possível dar uma olhada e entender o que está acontecendo no mundo hoje com relação à saúde de uma forma geral. É isso, um abraço forte, não esquece de elogiar alguém hoje e se inscreve no canal aqui da Escola Rui Barbosa e segue também lá no Instagram, tá? Um abraço forte.